estamos estudando técnicas de integração. Calcule a integral, então uma integral indefinida que a gente está procurando primitivas. Então a gente vai fazer algumas integrais, por exemplo, agora eu coloquei essas 3, tem mais uma, tem mais 2. Então, o desafio é bater o olho e identificando que técnica que eu poderia usar em cada caso. Então, temos várias técnicas de integração. A gente divide praticamente em 5 técnicas de integração, mas só tem 2 que são técnicas que a gente chama de mais gerais, que são a técnica de integração por substituição e por partes. Essas 2, então, integração por substituição e por partes, é que podem resolver integrais, essas 2 aqui, é que podem resolver integrais que envolvem ln, que envolvem seno, cosseno, cosseno, ln, exponencial de alguma coisa, ln de alguma coisa. Essas aqui é que tem cara de resolver isso. Ah, e tem as integrais trigonométricas. As integrais trigonométricas aí são muito, muito específicas. É só produto de seno, cosseno com expoente inteiro e positivo. Então era muito positivo, muito direto, assim, olha, olhei para o expoente, vi, é inteiro positivo. Aqui tem que ter x, 5x, não pode ter raiz igual tem aqui, ó. Então, essa aqui, ó, cosseno de raiz de y não poderia ser interpretada como uma integral trigonométrica. Além disso, tem 2 novas técnicas que são muito específicas que tratam integrais desse formato aqui. E os objetivos delas são bem diferentes. Então, essas técnicas aqui são as últimas. As 2 últimas técnicas, ela tem uma cara com esses 2 formatos aqui. Essas integrais são as integrações. Integrais por substituição também, só que é uma substituição trigonométrica. E a outra é a frações parciais, integração por decomposição em frações parciais. Integração por decomposição em frações parciais. Para que servem essas técnicas? A integração por substituição trigonométrica, ela é muito, muito específica e ela serve basicamente quando a gente tem alguma coisa, tipo somando ou subtraindo com uma variável ao quadrado. Fui muito vaga, né? Essa aqui, por exemplo, ó, quanto que vale essa integral aqui? Essa integral aqui é elementar, é arco tangente de x. Essa aqui é arco tangente de x. Mais c, derivada de arco tangente é isso. O que é usar a substituição trigonométrica? É identificar uma função trigonométrica inversa que a gente estaria fazendo a substituição aqui e aparecer alguma coisa do tipo arco tangente, arco seno ou arco secante. Sempre. Substituição trigonométrica é para isso. E qual é a finalidade dela? Fazer uma coisa que tem um número mais alguém ao quadrado virar um termo só. Então, o objetivo seria ir pegar isso aqui e fazer virar um termo só no denominador. Porque a gente não tem propriedade que separa essa soma no denominador. Algumas pessoas esquecem essas propriedades elementares de fatoração, propriedades elementares assim, e às vezes querem pegar isso aqui e separar assim, ó. Muitas pessoas eu já vi, né, assim, dá para separar isso, separa o denominador. Isso aqui, gente, se for fazer a comparação aqui, vamos ver se está certo, vamos tirar o mínimo. Quem é o mínimo? X ao quadrado, não é aquela soma. Então isso aqui está completamente errado. Então a gente não tem propriedade que separa soma no denominador. Então não pode fazer isso. Então qual é o jeito de fazer? Se ela não fosse elementar, igual essa aqui é, né? Teria que fazer isso aqui virar um único termo, fazendo uma substituição trigonométrica. Mas então se ela tiver ao quadrado, aí não é elementar mais. Então, ela está com esse quadrado ali do lado de fora, ela não é elementar mais. E aí, como é que faz? O único jeito de resolver é fazendo substituição trigonométrica. Agora, o que muda, então, em relação a essa do lado aqui? Essa do nome no numerador e um produto de 2 polinômios no denominador. Para que serve as frações parciais, a decomposição em frações parciais? Serve para separar um produto no denominador. Então, a técnica consiste em sugerir uma decomposição em frações parciais, separando o denominador. E aí, o que é feito no cálculo 1 é como sugerir corretamente essa decomposição. Por exemplo, aqui é um produto de x mais 2.
se a gente fosse calcular esse aqui, eu estou garantindo, mas a gente pode conferir que esse delta aqui é negativo. Essa segunda função aqui é uma função que não dá para fatorar, é o que a gente chama de quadrática irredutível. Então, o que o cálculo 1 faz? Fala assim, olha, existem números A, B e C. Quem que é B? B é um que multiplica um x mais C, que fazem essa igualdade ser verdadeira. Como se a gente estivesse ignorando a integral. Ó. Como separar o denominador aqui? Então, serve para isso. Então, quando que a gente vai usar decomposição em frações parciais? Só quando tiver divisão de polinômio. Então, não pode ter ln, não pode ter seno, cosseno, exponencial. Só, é polinômio dividido por polinômio. Polinômio é x elevado a n inteiro positivo, não pode ter raiz, não pode ter expoente fracionário, não pode ter... Então, é muito específica. Então, decomposição em frações parciais só serve para quando eu quero separar. Mas por que não confunde essa aqui, ó? Essa aqui não está parecendo também que é um polinômio que a gente poderia pensar em fatorar? Por que não dá para confundir? Porque não tem produto aqui, ó. É um único termo que está repetido. É um único polinômio quadrático também, que não dá para fatorar, e ele está repetido. Então, isso aqui é substituição trigonométrica, porque a gente conseguiria fazer essa soma aqui virar um único termo fazendo uma substituição trigonométrica, fazendo uma substituição por arco tangente no fundo. Então, eu vou voltar nesses exercícios daqui a pouco, mas esse alerta foi para a gente voltar lá no início e ter um olhar diferente com essas funções aqui. Será que dá para usar a substituição trigonométrica aqui? Até dá, nessa segunda aqui, ó. Então, vou colocar o número para a gente não perder, né? Primeira, segunda e terceira. Então, essa segunda, ela dá para a gente usar substituição trigonométrica. Mas esse x que está ali em cima permite que a gente pense... Por que dá para pensar em usar substituição trigonométrica? Porque isso aqui é uma soma que envolve alguma coisa ao quadrado mais um número. Daria para pensar em fazer isso aqui virar um termo só. Só que tem um x ali em cima, e esse x é a derivada desse x ao quadrado. Ah, não, professora, vai ter um 8, mas a constante a gente ajeita. Então, a gente olha e antes de sair fazendo conta, a gente tem que fazer uma análise para escolher a técnica. Por exemplo, essa primeira, será que dá para usar integrais trigonométricas? Não dá, por causa da raiz de y que está aqui dentro, porque a derivada de raiz de y, então, ó, a gente já risca e não pode ser frações parciais, porque não é polinômio, não pode ser substituição trigonométrica, porque não é com o objetivo de virar, então a gente já risca. Esse aqui, como é que resolveria esse terceiro? Por exemplo, uma outra coisa que é importante é, suponha que esses exercícios estão na avaliação e vocês têm que resolver os 3. Sempre é aconselhável que comece pelo que acha mais fácil, pelo que sabe fazer. Então, comece pelo que vocês sabem fazer. Aí, se a gente for pensar aqui, olha esse terceiro. Esse terceiro, ele é só... Esse aqui é só... Não tem técnica nenhuma, é só separar o denominador. Porque diferente daquele lá que tinha uma soma no denominador, esse aqui é um único termo no denominador. Então, esse único termo no denominador, a gente pode vir aqui e falar assim, olha, vamos separar, isso aqui fica x elevado a 3 meios, menos x elevado a 3 meios, mais x elevado a 3 meios. O denominador é o mesmo, ó, dx. E no numerador vai ficar 5x sobre esse, menos 2 sobre esse, raiz de x sobre esse. Então, a gente separou o denominador. Como é que resolve agora, então, essa integral aqui? Olha, se a gente olhar, isso aqui é x elevado a 1. Isso aqui é x elevado a 3 meios no denominador, então esse sobe negativo. Então, fica assim, ó, integral de 5. Eu estou fazendo muito passo a passo, nem precisaria fazer tão passo a passo assim, é claro. Aí aqui fica, ó, isso aqui. E eu posso separar as integrais. Então, esse aqui vai ficar menos, estou separando soma e subtração. Propriedade aqui, pode separar soma e subtração. E por último, raiz de x é x elevado a meio, vezes x elevado a menos 3 meios. Então, o que a gente fez aqui? A gente separou o denominador, depois separou as integrais, agora a gente vai olhar, esse 2 é constante, sai da integral, esse 5 é constante, sai da integral. Isso aqui é x elevado a um número e x elevado a outro. Repete a base, somos expoentes. Então, eu estou fazendo muito passo a passo para a gente perceber, olha, isso aqui vai ficar x, repete a base, somos expoentes, vai ficar menos meio. Esse 2 sai da integral, menos 2, x. Essa aqui a gente já poderia até resolver direto, se vocês quiserem. Ó, isso aqui eu já posso escrever x elevado a n, como é que integra?
x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E esse último, a hora que eu somar aqui, vai ficar x elevado a menos 1. X elevado a menos 1. E aí, agora, será que as nossas integrais são todas elementares? Observe que a gente tem um n aqui, e esse n aqui, a gente pode calcular a integral do tipo x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. O 5 era constante, então essa integral a gente já poderia resolver. Então vai ficar x elevado a menos meio mais 1. Menos meio mais 1 é meio. Dividido por meio, eu posso escrever já multiplicado por 2? Com certeza. Posso já colocar lá, vezes 2. Posso colocar mais um C1 aqui também, ó. Mais C1, porque eu resolvi uma integral. A próxima. Menos 2, quem que é a integral de x elevado a menos 3 meios? X elevado a menos 3 meios vai ficar x elevado a menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Menos 3 meios mais 1 é menos meio. E por último, também é x elevado a n. Então vai ficar x elevado a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Eu posso dividir por zero? Uai, então essa aqui é a única dessas que a gente não pode fazer assim. Que integral que é essa? Essa também é uma integral elementar, que é ln de módulo de x. Então, quando o expoente é menos 1, a gente está mais acostumado a enxergar 1 sobre x, né? Isso aqui é ln de módulo de x. Agora, poderia ter colocado mais um C2 aqui e mais um C3 aqui no final. Resolvi 3 integrais, geraram 3 constantes, porque os professores frisam muito que não pode esquecer o mais C, o mais C. Só que esse mais C, eles são todos os números reais. Então, não precisa escrever o mais C para cada uma das integrais. O que precisa é, se a gente resolveu a integral, por exemplo, aqui, ó, esse meio no denominador viraria 10, porque ele sobe. Isso aqui é uma raiz de x, né? X elevado a meio. Menos 2, isso aqui também vai subir, como é menos, vai ficar mais 4, x elevado a menos meio. Já poderia até escrever essa raiz no denominador. Mais ln de módulo de x. Se eu parasse aqui, estaria errado, porque a gente resolveu essa integral e não achou todas as funções que derivando dela, achou uma. Quando eu coloco mais C, eu coloquei todas. Então, eu não preciso colocar um C1, C2, C3. Basta que eu coloque um mais C quando eu termine de resolver todas as integrais indefinidas. Então, essa aqui é uma integral que, a hora que a gente vai conferindo, a gente vai achar essa resposta, e não aquela primeira lá do início, porque lá na primeira tinha um denominador comum que a gente tirou no primeiro passo. Então, é possível conferir, e é tranquilo fazer isso, né? Então, essa aqui não precisou de nenhuma técnica de integração, nem substituição, nem partes, foi só identificar as propriedades de separar a soma, tirar constante, x elevado a n, 1 sobre x é ln de módulo de x. Então, usamos as integrais elementares e propriedades. Essa segunda, se a gente for observar essa segunda aqui, ela, como eu disse, a gente poderia pensar em usar substituição trigonométrica e dá certo, viu, gente? É possível fazer isso. Só que não precisa. Então, entra aquela questão assim, como é que seria mais rápido fazer esse exercício? Se eu viesse aqui e identificasse, olha, eu vou fazer uma substituição, eu vou chamar de W, o que está dentro do x elevado aqui, ó, elevado a 3 meios. A gente pode até escrever isso de um outro jeito, se vocês... que vai ficar assim, ó, 4x ao quadrado mais 4, elevado a menos 3 meios, elevado a menos 3 meios, vezes x dx. Então, essa integral aqui, ela não é elementar. A gente só colocou esse expoente que está no denominador como negativo lá em cima. A gente está vendo que tem uma função composta, tem isso aqui elevado àquilo menos 3 meios lá, então tem 4x ao quadrado mais 4 elevado a menos 3 meios. E do lado de fora tem esse x. Esse x permite que a gente veja que essa derivada aqui, ó, antes de fazer conta, essa derivada vai dar 8x. E tem o x ali. Se não tivesse esse x, eu não poderia fazer substituição. Mas como tem esse x, se eu chamar o que está dentro desse parênteses aqui de w, chamei, é escolha. Aí eu vou fazer a conta. Quem que é a derivada disso aqui? 8x dx. Nesse passo, por causa do x dx, a parte que tem variável permite que a gente faça a substituição. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente passa esse 8 para cá e vira 1/8 de dw, que é o que a maioria faz. Inclusive, os livros colocam dw sobre 8, não está errado, mas eu não gosto, porque o dx para mim é símbolo, ele não vai ficar nunca aqui no meio, não pode ter um dx aqui antes. O dx é lá no final para dizer
estou calculando a integral dessa função todinha em relação à variável x. Para isso que serve esse dx. Então, nunca vai existir um símbolo de integral sem dizer de quem aqui, ó, dx, dt, dy. Então, a hora que a gente faz uma substituição, a gente muda a variável e tem que aparecer um novo d. Se aqui a variável vai ser w, tem que aparecer um dw. Então, as duas opções que aparecem mais naturais aqui, ó, é multiplicar e dividir por 8, então esse 1/8 vai sair da integral, ou então fazer isso que a gente fez aqui do lado, aparecesse 1/8 de dw. Então, estou colocando uma barrinha aqui para separar, né? E aí vou colocar o igual, gente, é importante comunicar o que a gente está fazendo. Então, isso é igual, e essa integral, então, aqui vai ficar w é o que está ali dentro, elevado a menos 3 meios. Quem que é x dx? X dx é 1/8 de dw. Não vou fazer tão passo a passo mais, esse 1/8 eu teria que tirar, ele sai da integral, 1/8. Quem que é a integral de w elevado a menos 3? É w elevado a n, como não é menos 1, não é ln, né? Só é ln se fosse menos 1 expoente. Então aqui vai ficar w elevado a n mais 1. N mais 1 é menos meio, sobre menos meio mais c. Está bem perto do final do exercício, porque agora a gente vai virar e falar assim, olha, isso aqui é esse menos meio, a hora que a gente multiplica aqui, isso vai virar, então, menos 1/4, esse 2 vai lá para cima, vai cortar com 8, aqui vai ficar 1 sobre, aí tem uma raiz no denominador. Raiz de quem? Raiz de w, se o exercício foi proposto em x, ele tem que ser terminado em x, e a hora que aparece o mais c é a hora que não tem símbolo de integral mais, ó. Estou achando todas as funções, mais c. Então, isso aqui é o jeito de resolver usando uma substituição simples para fazer aquela integral. Então, identificamos quem era, a função de dentro, aonde estava composto, o que possibilitou fazer a substituição. Esse próximo aqui, então, não dá para sonhar em ser frações parciais, que não tem nada a ver com quociente de polinômio, que a gente precisa separar denominador. Então, é muito característico. Ó, então, dá para pensar em substituição ou por partes? Vamos tentar. Então, se a gente fosse tentar fazer esse exercício por substituição, quem que eu chamaria de W? Vamos pensar quem que a gente chamaria de W. Ah, chamaria de W que está dentro do cosseno. É cosseno de alguma coisa, eu vou chamar de W que está dentro do cosseno. Então, quem que é? Então, vou chamar mesmo. W é raiz de Y. Raiz de Y é a mesma coisa que Y elevado a meio. Foi uma escolha. Quem é o DW, então? Vai ficar meio de Y elevado a meio menos 1, que é menos meio dy. Então, a gente derivou. Beleza. O que acontece agora? Olha, esse y menos meio aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de dy. Uai, mas raiz de dy é o w. Então, eu poderia vir aqui e falar que isso aqui é w? Posso, porque foi essa escolha que a gente fez, ó. Então, isso vira 2w dw é igual a dy. Então, a gente está isolando esse dy. Ué, mas então não tinha raiz ali para substituir, mas ela aparece. Na hora que eu derivo a raiz, ela aparece na derivada dela no denominador, ó. Aparece um meio também, mas aparece a própria função raiz, e isso é recorrente. Tem vários outros exercícios que vão aparecer desse jeito. E qual o jeito de resolver se fosse e elevado à raiz de y? Teria que fazer isso que a gente está fazendo. Fazer primeiro uma substituição para aparecer esse 2w aqui e isso virar outra integral depois. Então, num primeiro momento, nem estava parecendo que tinha alguma coisa que possibilitava a substituição. Igual esse aqui, ó, tinha esse x em cima, que ó, é a derivada do x ao quadrado. Dá para pensar em fazer substituição. Esse aqui não tem alguma coisa que parece que dá para fazer substituição. Mas na hora que a gente derivou, a gente viu que apareceu esse w aqui na derivada. E a nossa integral se transforma numa nova integral. Olha só. Vai ficar cosseno. O que a gente chamou de w foi justamente o raiz de y ali. Então, isso aqui fica cosseno de w, cosseno de raiz de y, cosseno de w. Substituímos. Agora, quem que é dy? dy é 2w dw. Então, essa integral agora, ela está com uma cara, que é a cara, ó, o 2 é constante, sai da integral. É a cara w cosseno de w dw. Então, w cosseno de um ângulo e d desse ângulo aqui, né? Isso aqui
não poderia pensar em usar integrais trigonométricas, porque lá não pode ter um polinômio de grau 1 multiplicando. Lá era só para produto de seno e cosseno, bem assim, se é par faz assim, se é ímpar, então não dá para pensar nisso. Não dá para a gente pensar em substituição, porque aqui não tem composto. Olha como é que os exercícios... É importante a gente ficar fazendo umas análises, por exemplo, se fosse cosseno de W ao quadrado, cosseno de W ao quadrado e um W lá fora. Qual o jeito de resolver esse exercício? Eu chamaria isso aqui de um U, aí a derivada de W ao quadrado é 2W, aí vira aqui, dá para fazer a substituição. Vocês estão vendo que aqui é o mesmo grau? Aqui é 1 e é 1? Então não dá para fazer substituição, porque não tem a derivada do de dentro ali. Mas se eu fizer a substituição, vai virar a mesma coisa que essa. Porque eu vou chamar W de U, vai ficar U cosseno de U du. É a mesma integral. Um polinômio de grau 1 multiplicando o cosseno dessa mesma variável. Então, não adianta chamar de x, de y, de outra coisa ali. Y nem poderia, porque y já era a inicial. Poderia chamar de x, de z, de t. Não adianta, porque continuaria. Se a gente fizesse, faça x igual a w, vai virar essa integral. Que integral é essa? A mesma que aquela. Só trocando a variável. Mas é um polinômio de grau 1 vezes cosseno. Então, não adianta fazer substituição se eu não estou diminuindo o grau, se eu não tem uma soma, não tem... Então, como é que resolve essa integral? Por partes. O único jeito de resolver essa integral aqui é por partes. E é um produto W cosseno de W dw. Então, aquela integral que não tinha lá uma cara de integração por partes, porque não tinha, né, essa coisa mais característica de, o que eu vou chamar de U, dv, mas muitas integrais sozinhas a gente chama por partes também, né, mas aqui tem a característica, assim, um polinômio de grau 1, um cosseno. Então, vamos fazer por partes. Então, essa integral aqui, o 2 é constante, eu nem preciso colocar ele no primeiro momento, né? Esse 2 é constante. Então, se a gente vier assim, deixa o 2 de fora e resolve a integral, né? Mas vamos levar até com 2, para ficar mais fácil de eu colar aqui. Então, a gente está resolvendo essa integral separado aqui para voltar lá depois na resposta. Como é que resolve essa integral? Então, vou apagar o 2 mesmo, porque eu não estou querendo resolver essa integral com 2, não. Vai ficar lá. W cosseno de W dw. A integração por partes é quando a gente faz uma escolha. A gente fala que a gente está escolhendo duas coisas, mas no fundo a gente escolhe uma só, né? Porque a outra é o que sobrar. O produto tem que estar ali. O produto tem que ser essa integral que a gente está resolvendo. Então, a integração por partes, ela é assim, Eu tenho a integração por partes, ela faz a seguinte... Vou escrever aqui em cima. Integral de U dv, um produto de uma função e uma derivada, é igual ao produto das duas funções, menos o que era derivada lá vira função aqui, o que era função vira derivada. Isso é a regra do produto integrada, que já foi deduzida. Então, o que a gente vai fazer é usar isso. Então, isso aqui é integração por partes. E aí, a gente tem que fazer a escolha de U e dv. Como a gente tem duas funções aqui, a gente poderia escolher duas coisas. Escolher o U e o dv aqui. Posso escolher o U e o dv como sendo... Vou até escrever com outro formato para ficar mais natural. É o produto de W vezes cosseno ou de cosseno vezes W, a mesma integral. Como é que eu posso fazer essa escolha? Eu posso chamar, por exemplo, eu vou chamar de U o W e chamar de dv o cosseno de W dw. É uma escolha. A hora que eu multiplicar essas duas é a integral que a gente está resolvendo, que é essa aqui, W cosseno de W dw. Multiplica, é a nossa integral. Agora, se eu viesse aqui embaixo e fizesse essa outra escolha aqui, vou chamar o U do cosseno de W. E o que sobra, então, para dv? O dv vai ser o W dw. Essa escolha também está certa? Também está certa. Quando que a escolha não está certa? Se por um acaso fosse cosseno de W dividido por W e a gente escolhesse isso, se eu multiplicar essas duas, fica no denominador igual está ali? Não fica. Se tivesse um quadrado aqui e eu escolhi sem o quadrado, se eu multiplicar essas duas, fica aquela lá? Não fica. Então, eu tenho que ter o cuidado, toda vez que eu estou escolhendo alguma coisa para U e dv na hora que eu estou fazendo por partes, se eu multiplicar essas duas aqui, eu tenho exatamente a integral, não tem denominador que eu estou esquecendo, não tem expoente que eu estou esquecendo. Então, esse cuidado é sempre fundamental quando está resolvendo o exercício de integração por partes. Então,
Essas duas funções são fáceis de ser derivada e integrada. Ó. A gente sabe derivar um polinômio, quem que é derivada de W? Então, eu preciso fazer as contas, né, gente? Todas as vezes que a gente está fazendo integração por partes, eu vou precisar achar quem que é. Ó, eu sei quem é o U que eu escolhi. Aí eu vou precisar achar o V e voltar aqui uma nova integral. As técnicas de integração transformam a nossa integral em uma que a gente espera que seja mais fácil. Então, a gente precisa fazer essas contas. Ó, preciso achar quem é o DU e preciso achar quem é o V. Que função que derivando da W? Mesma coisa aqui, preciso achar quem é o U, preciso achar quem é DU, preciso achar quem é o V. Então, olha o que acontece. Se o meu U é W, a derivada de W é 1dW. Se o meu V é cosseno de W, quem que derivando da cosseno? É seno. Não precisa de mais C, porque a gente quer uma função, né? Eu quero uma função que derivando. Derivada de seno é cosseno. Ok. Então, qual que vai ser a minha próxima integral na integração por partes? Vai ser o produto dessas duas que eu acabei de encontrar. Ó. Então, vai ser seno vezes W, que é uma integral que a gente sabe resolver, integral de seno. Agora, se eu tivesse feito essa escolha aqui de baixo, olha o que acontece. Quem que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é fácil. A derivada do cosseno é seno com sinal negativo. Então, menos seno. A derivada do cosseno é menos seno. Quem que é integrando da W? W ao quadrado sobre 2, porque é o W elevado a 1, n mais 1 sobre n mais 1. A nossa próxima integral é essa, ó. Essa integral aqui é fácil? É possível fazer, só que ela é mais difícil do que aquela primeira. Olha como é que a nossa integral se transformou. O menos não é o problema, o menos sai da integral, mas aqui ficou um polinômio de grau 2. Se fosse para eu resolver essa integral, se fosse essa no início do exercício, eu teria que fazer por partes duas vezes e chamar o U do polinômio, porque o polinômio diminui o grau quando eu derivo. Se eu integro, o polinômio aumenta o grau. Então, essas escolhas que a gente está fazendo, é importante que a gente... Ó, o cosseno vira seno, tanto derivando quanto integrando. Ah, um tem um menos, o outro não tem, mas isso é constante menos, não tem problema, constante menos 1. Agora, a função não some. O cosseno, tanto derivando quanto integrando, se torna seno. Agora, o polinômio faz toda a diferença se eu aumento o grau ou diminuo, né? Se eu derivo, eu diminuo. Se eu integro, eu aumento. Então, essa escolha aqui, ó, se por um acaso a gente tivesse escolhido essa no início do exercício, escolhi essa, o que eu teria que fazer? Apagar e fazer a escolha de cima. Então, por que técnica de integração exige fazer muito exercício, exige... Porque é esse olhar que a gente está treinando. Ah, como é que eu faço uma escolha? Antes de sair fazendo conta aleatoriamente, a gente quer fazer escolhas que dê menos trabalho, que a gente já chegue perto da nossa resposta, né? Então, ó, essa aqui a gente vai substituir. Ó, então agora a gente já tem as continhas aqui. Isso aqui vai ficar U vezes V, ou seja, quem é o U? W. Quem é o V? Seno de W, substituir mesmo, ó, U vezes V, menos a nova integral. A nova integral é essa que está aqui, ó, sendo que o dW tem que ser a última coisa. Então, seno de W, dW. Uma característica curiosa, assim, de diferença de substituição e partes é essa aqui, né? Quando a gente faz substituição, a gente fez uma substituição no início desse exercício, ó. A variável inicial era Y, a variável virou W. Então, mudou a variável. Não poderia ter Y misturado aqui, porque senão a substituição não tinha dado certo. Quando a gente faz uma integração por partes, a variável não muda. É como se a gente pudesse vir aqui até apagar isso. Por quê? Porque tudo era W, virou uma nova integral em W. Então, a gente só está usando mesmo essa questão do produto, que a gente está identificando essa regra do produto. Então, poderia apagar isso aqui, não vou apagar, tá? Mas poderia. Isso aqui vai ficar igual. E não apaguem, por favor, quando vocês estiverem resolvendo. Porque a gente está, na verdade, comunicando para outra pessoa. Alguém vai ler, né? Então, a gente está com essa integral aqui, ó. W cosseno de W dW é igual a W seno de W menos... Quem que é a integral de seno de W? Essa é elementar. Quem que derivando da seno? Menos cosseno. Então, eu poderia colocar assim, ó. Ah, mas tem um menos e o menos já posso colocar mais? Com certeza. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui acabou a integral. Acabou o exercício? Não, porque o exercício foi proposto em y. Então, eu tenho que lembrar que o w é raiz de y, então está perto de terminar o nosso exercício. Esse do asterisco acabou. Então, agora a gente está terminando o exercício inicial lá. Quem que é a integral de cosseno de raiz de y dy? Então, a gente vai voltar que o w era o raiz de y, e a nossa resposta vai ficar assim, ó. Raiz de y,
seno de raiz de y, aqui vai ficar mais cosseno de raiz de y mais c. Será que a gente acertou? Na hora de conferir se usou a integração por partes, vai aparecer um produto que vai precisar de uma regra do produto para conferir. Aqui acabou o exercício.